É realmente uma grande conquista. E para conversar sobre a importância do controle sanitário, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Leonardo Lamacchia, que é presidente da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, e também aqui ao meu lado o nosso comentarista Daniel Dias, porque a questão sanitária vai além da aftosa e nos últimos dias foram constatados casos do chamado mal da vaca louca, lá em Minas Gerais e no Mato Grosso. Mas eu começo primeiro perguntando para o Lamacchia, o que representa para os produtores essa conquista da gente ter esse selo, essa isenção agora? Bem, primeiro, seria uma alegria voltar aqui. Eu estava agora esperando um pouquinho a reportagem passar e passou também um filmezinho na minha cabeça daquela grande Expo Inter de 2020 que nós fizemos com esse grande trabalho de vocês. Foi outra grande conquista, né? Fazer a Expo Inter acontecer no meio daquelas circunstâncias, um modelo inédito, um desafio que ninguém sabia direito como ia acontecer e deu tudo tão certo, né? Sem dúvida nenhuma. E eu abri o primeiro jornal no ano passado contigo aqui, então estou muito feliz em estar aqui hoje. Azeredo, eu acho importante para quem está nos acompanhando, e quero também saudar o nosso vice-presidente, futuro presidente da FEBRAC, João Francisco Wolff, que está aqui conosco, Fernando Azambuja. Eu tenho usado uma expressão que, para mim, retrata bem essa questão do avanço do Estado Sanitário do Rio Grande do Sul. Eu tenho usado um binômio que representa essa situação: oportunidade e responsabilidade. Vão se abrir, e já estão se abrindo, oportunidades tanto para exportação de carne, porque o Rio Grande do Sul tem uma carne premium. O Rio Grande do Sul produz uma carne, porque está dentro do bioma Pampa, com a mesma qualidade da carne da Argentina e da carne do Uruguai. Se não com a exata mesma qualidade, muito próxima da carne deles. Então, nós teremos sim oportunidades no mercado do Japão e no mercado da União Europeia a partir do avanço do Estado Sanitário. Mas para que nós tenhamos essas oportunidades, nós temos que ter muita e redobrada responsabilidade para manter este Estado sanitário. E esta responsabilidade, tenho dito também, tem nome e sobrenome, é do poder público, porque o poder público é que tomou a decisão. Nós, entidades, participamos da tomada de decisão, debatemos o tema, consultamos os nossos associados, mas a responsabilidade primordial é do poder público. Eu sempre disse, a decisão não pode ser somente política. Ela tem que ser política, porque, ao fim e ao cabo, ela é política, lastreada em critérios e aspectos técnicos. E assim foi, porque houve uma rigorosa auditoria do Ministério da Agricultura que apontou uma série de itens que foram cumpridos pelo Estado. Então, o que nós precisamos agora? Responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, que fez investimentos importantes na defesa, mas que continue fazendo, e aí entra a nossa responsabilidade das entidades de cobrarmos isso. E a responsabilidade não é só do Estado, é do âmbito federal também. Portos e aeroportos, precisamos de um olhar do governo federal para o controle sanitário de portos e aeroportos e dos próprios municípios. Mas não há nenhuma dúvida que avanço de Estado sanitário tem que ser comemorado porque é sinal de desenvolvimento, sim. Aqui está um exemplo que nós vimos. Vieram animais de Santa Catarina, que há muitos anos não vinham para a exposição, né? Então nós já tivemos um efeito direto desta abertura deste novo status sanitário, e tenho certeza que com a qualidade da nossa carne, fruto do trabalho dedicado dos produtores gaúchos, nós teremos sim grandes mercados a alcançar. E mais do que isso, também é importante, no processo de discussão que nós tivemos, por que o Rio Grande do Sul acabou acelerando um pouco o seu processo de decisão? Porque o Paraná estava já com a decisão tomada de avançar. E se nós não aproveitássemos esta mesma janela para a obtenção do certificado pela OAIE, muitos investimentos que vão gerar emprego e renda para quem está nos assistindo iriam para o Paraná, plantas frigoríficas e outras empresas, né, vinculadas ao mercado da proteína animal. Então foi importante o Rio Grande do Sul acelerar um pouco a sua tomada de decisão, receber o status juntamente com o Paraná, porque hoje mesmo eu conversava aqui na nossa Expo Inter com o secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, Edson Brum, e ele me dizia, estamos recebendo uma série de demandas de empresas e plantas frigoríficas querendo se instalar em virtude do novo Estado sanitário. Me parece que tem dois aspectos que são importantes. Generalizando um pouco, né? Do ponto de vista do produtor, de quem está lá na ponta, é claro que ele tem a consciência de que tem que modernizar, tem que profissionalizar, mas isso tem que se cristalizar numa cultura, para que ela seja perene, de geração para geração. E o mesmo vale no âmbito governamental para que não sejam decisões de momento, e sim decisões que perpassem os governos e passem a ser políticas também permanentes, né? Porque se isso não for e consertado, digamos, de forma integrada, é muito mais fácil que haja ruptura logo adiante e dê chance para o azar, né? E o produtor tem muito receio, porque
em que pese tenham passado 20 anos dos casos que nós tivemos de febre aftosa no estado do Rio Grande do Sul, as imagens são muito fortes e estão ainda na cabeça das pessoas. Nós tivemos a aplicação de rifle sanitário aqui. A Brigada Militar com mosquetão matou animais nas propriedades. Isso é muito forte. Então, o produtor tem ainda muito receio. É verdade que nós temos algumas vantagens. Nós temos um bolsão de proteção porque nós fazemos fronteira com o Uruguai e com a Argentina, que são 2 países que continuam vacinando. Mas há uma fronteira seca perigosa ali. Então, tem que haver um controle ali. Já há o projeto Sentinela da Secretaria da Agricultura, que envolve as polícias e o Exército, por conta do contrabando de gado. Mas os portos e aeroportos, por isso que eu frisei, também são uma porta de entrada perigosa. Então, eu acho que tu retratou bem. O produtor ainda tem um pouco de receio, mas enxerga como um avanço. E nós, as entidades agora, cabe a nós estarmos vigilantes, cobrando do poder público que mantenha estes investimentos sempre na defesa, para que nós não tenhamos nenhum retrocesso, e aí é só oportunidade mesmo. Daniel, tu como um especialista nessa área do agro e que abarca o Brasil inteiro, né, pelas análises que tu faz, qual é a tua percepção, o teu sentimento do nível de conscientização dos produtores, do agro em geral, para essa questão tão premente que é, né, ter esse cuidado específico? Eu acho que na cabeça do produtor, tenho certeza, né, até como produtor rural, isso está bem claro na cabeça do produtor. Para ele é um trabalho a menos, é um custo a menos, é um manejo a menos do gado. Você tem que pensar que muitas vezes você trazer o gado para o curral, fazer um trabalho de vacinação é um estresse para o gado. É um estresse para uma vacada, é um estresse para uma bezerrada. Isso para o produtor do rural é um alento. O custo não é tão pouco, porque a vacina é barata. Depois nós tivemos um trabalho também, que é importante falar isso que o Lamarck está falando, um trabalho junto às empresas que faziam as vacinas de aftosa, que como ela era oleosa, ela dava uma inflamação no dianteiro do animal, um caroço que ficava aqui. E começamos a ter muito caso de descarte de dianteiro em frigorífico por causa daquela lesão que tinha. E os produtores rurais começaram a pressionar as farmacêuticas para melhorar o veículo da vacina. Então, para o produtor rural, isso daí é um alento. Ele não tem resistência em deixar de fazer a vacinação. É muito pelo contrário, ele não quer a reinfestação para colocar mais esse manejo dentro da fazenda e esse custo. Do ponto de vista de documentação, de acordos bilaterais, não é só a aftosa que vem crescendo, né, Lamarck? Tem várias conversas bilaterais para ser desmistificado um negócio que o Metier já vem combatendo, que é algumas barreiras sanitárias são colocadas como protecionismo para os países consumidores, para brecar a nossa expansão mundo afora como grandes fornecedores. Quer ver um exemplo? Desculpa. Claro. Quer ver um exemplo muito bom que o Daniel... O Uruguai vacina contra a aftosa e acessa o mercado japonês, que em tese não compra carne do Brasil, porque o Brasil ainda vacina também, sob o argumento de que o Brasil vacina. Claro, o Uruguai tem um sistema de rastreabilidade, é diferente, mas o critério objetivo os dois vacinam, um vende e o outro não vende. E, curiosamente, dentro desse mesmo processo de transformação, porque não é só o Rio Grande, não é só o Paraná, isso já foi feito em Santa Catarina, tem uma parte do Centro-Oeste que tem também, já abrange 44 milhões de cabeças do rebanho nosso, de 210, 44 milhões estão em zona livre de aftosa sem vacinação. E, curiosamente, neste ano que passou de 2020 e 2021, quando veio esse advento, nós nos transformamos no maior exportador de carne bovina, o que mostra que essa barreira também estava segura. Nós já éramos o maior produtor, mas éramos o segundo maior exportador. Por quê? Porque algumas barreiras sanitárias que eram impostas eram nada mais do que uma barreira mercadológica travestida, vamos dizer assim. E à medida que esse acordo internacional é costurado, nós nos transformamos no maior exportador de carne bovina. Então, quer dizer, tem uma relação muito tênue entre as dificuldades impostas de maneira sanitárias para os interesses comerciais, não só dos países que nos consomem a carne, mas também dos nossos concorrentes, que podem estar, de uma forma ou de outra, fomentando um caos que não existe dentro do nosso país e do nosso rebanho. Agora, pegando um outro caminho dentro desse mesmo assunto de sanidade do rebanho, esse alerta agora, esse sinal amarelo que acendeu aí com a descoberta, com a detecção aí desses casos da chamada vaca louca, né? Lá em frigoríficos em Minas Gerais e no Mato Grosso. O que isso representa agora? Ainda é algo muito extemporâneo, uma exceção da exceção, ou é preciso levar isso
Já está sanado esses 2 casos. É muito bom até você colocar nesse ponto, porque assim, foram 2 casos, um em Belo Horizonte e um em Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, 2 vacas de idade avançada em processo de descarte, ou seja, elas estavam sendo descartadas por estarem velhas, ou seja, elas passaram a vida inteira com uma vida reprodutiva e salutar. E elas foram detectadas com o caso da EEB, né, que é a encefalopatia espongiforme bovina, que é a sigla internacional para a doença, elas foram detectadas com o status atípico. O que é o atípico? É quando não tem fator externo que desencadeou essa doença dentro do animal. É um desarranjo genético dentro do animal. É como se fosse o seguinte, você pegar Covid é um fator externo que te contamina. Você desenvolver um câncer é uma questão genética interna sua, não tem um fator externo que faz. A vaca louca detectada da forma atípica é exatamente isso, é um desarranjo genético do animal, não foi um fator externo. Isso, segundo as normas da OIE, a Organização Internacional da Hipiotíase, te traz num status de risco baixo ou nulo perante as sanções no caso de você desenvolver uma vaca louca da maneira comum que se chama, né? Quando tem uma contaminação por outro animal ou por algum vetor. Então, nesse caso, o Brasil... Foram só 2 casos, em 23 anos de tratado de vigilância sanitária junto à OE, foram o 4º e o quinto caso apenas a ser registrado no Brasil. Toda a documentação foi imediatamente apresentada à OIE e aos órgãos de vigilância sanitária de todos os países onde a gente tem correlação. Já foram aceitos os documentos, toda a parte de mitigação de risco, de tudo, já está sob disponibilidade para auditoria dos países que se apresentarem de alguma forma contrário. Tá? Existem 2 notícias também que já foram debatidas. A China ela tem um protocolo com o Brasil, onde ela suspende imediatamente, ela analisa o documento e depois ela volta a se pronunciar. Mas o Brasil saiu na frente, então uma já saiu, já avisou, ela suspendeu, mas já está analisando. E depois tem uma informação do mercado interno de que os preços da arroba já tinham cedido por causa desses 2 casos, que vai mexer o mercado. Não tem nada a ver. O que acontece... Não é nem só fake news. O que acontece é o seguinte, nós lá em Minas Gerais e no Centro-Oeste passamos por 3 geadas em julho. Um efeito aqui para o Rio Grande do Sul pode ser muito comum ter geada. Para essas regiões nossas, nós desde 1994 não registramos geada. Os produtores foram pegos de surpresa. E o café foi devastador. Foi devastador. Então, o que está acontecendo? Tem uma oferta exagerada de animais, porque o pessoal não estava preparado para ficar sem pasto e sem suplementação nessa fase final de seca. Então, você tem uma oferta muito grande. E os preços estão cedendo, porque eu estou nessa região, nós estamos tendo queimada todos os dias. A minha propriedade, quase todos os vizinhos já tiveram foco de incêndio. Eu, graças a Deus, não tenho. Então, todo mundo está se fazendo de uma forma a mais de descarte de animais para controlar o pasto e o que ainda tem de trato para ser tomado. Mas, do caso da vaca louca, está totalmente mitificado e é um caso atípico. Leonardo, queria fazer alguma observação? Não, acho que o Daniel abordou com muita propriedade. E eu diria assim, tanto do tema da aftosa quanto desse que o Daniel abordou, isso e o Azevedo usou uma expressão interessante, acender uma luz amarela. Essa luz amarela agora tem que estar permanentemente acesa, porque o Brasil tem a primeira pecuária comercial do mundo. Nós estamos vendo aqui, Azevedo, a FEBRAC soltou uma nota pública na quinta-feira, de novo começou uma iniciativa para proibir venda de gado vivo ou gado em pé. O Brasil tem toda a condição de entrar como um player fortíssimo no mundo de exportação de gado vivo ou gado em pé. E existem países como o Canadá e a Austrália que já são players que não querem essa entrada no Brasil. Então tem uma guerra comercial muito forte atrás de tudo isso e a gente tem que estar atento porque pode ter até uma guerra biológica. Então tem que se estar muito atento às questões de defesa sanitária do Brasil, porque o Brasil hoje vive uma fase e tem a primeira pecuária comercial do mundo, com uma importância econômica para o Brasil fundamental. E você sabe que o que o Lamarca está falando da exportação de gado em pé já é uma ação de defesa sanitária, porque o que acontece? Alguns países, principalmente do Oriente Médio, que são grandes consumidores de carne, eles não conseguem consumir a nossa carne porque, por questões religiosas, os abates precisam passar por alguns processos
ideológicos, de costumes. E os frigoríficos aqui não têm como ajustar a sua planta, por exemplo, usar a faca de corte halal, só pode ser em dia... Virado para Meca. Para Meca e não sei o que lá, para bater 10 bovinos, 100 bovinos, 200... Então, para isso é que existe a exportação de gado em pé. Então, você exporta o gado em pé para um mercado que você não teria abertura para exportar a carcaça por questões religiosas. Então, também é uma forma de se ajustar a normas fitossanitárias. E agora estão querendo proibir isso para restringir ainda mais o mercado da carne brasileira num ano que ele se transforma no maior exportador de carne mundial, quer dizer, e outros países fazem essa mesma exportação. Então, quer dizer... então aí cabe ao segmento se mobilizar, né, para poder agir a tempo, né? E a FEBRAC foi ao Supremo Tribunal Federal em 2018, quando foi aprovada uma lei no município de Santos que proibia o embarque de carga viva no porto para impedir. Nós derrubamos essa lei por inconstitucional no Supremo Tribunal Federal e faremos a mesma coisa, se necessário for, nesse episódio. Por quê? Porque a venda de gado vivo ou de gado em pé é uma opção do produtor. E estava pagando mais do que o mercado interno. Então, o produtor tem todo o direito, assim como qualquer um que produz qualquer tipo de bem ou de serviço, o direito de escolher prestar um serviço ou vender um produto para o melhor preço que lhe apresente. Okay. Até porque quem sabe do pagamento das suas contas é cada um.